Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. Todo mundo na vida tem ou já teve um probleminha e muitas vezes somos nós que damos a ele uma proporção que de repente nem existe. Mas sabe aquela característica da pessoa forte e que não se deixa bater por nada? Pois é, isso pode muitas vezes nos levar a uma condição delicada e de extremo sofrimento. Hoje você vai conhecer uma história impressionante e que só depois de muita luta foi preciso reconhecer que o que existia era realmente um problema para só então encontrar o caminho da cura e da qualidade de vida. Mas antes da gente receber a nossa convidada, eu quero saber com você se você está acompanhando o nosso programa. Entra nas nossas redes sociais, você pode falar comigo através do @dr.rodrigogurgel. Fala com a gente, deixa o seu nome, a cidade de onde você está falando, pode colocar os seus comentários. Se você souber de alguma história, compartilha com a gente um pedacinho dessa história em busca do diagnóstico, que a gente vai ter o maior prazer de ler, de ouvir e de repente trazer você aqui para o Brasil inteiro saber da sua história de superação. É só seguir lá, @dr.rodrigogurgel, você vai encontrar todos os nossos programas, todos os casos. Deixa o seu comentário, a gente quer ouvir a sua opinião. E para a gente conhecer a história de hoje, eu vou chamar aqui a nossa convidada, a Nicilone, que é assistente de estúdio. E muito obrigado, seja muito bem-vinda a Você Bem Melhor. Obrigado por você estar compartilhando, ter essa coragem de contar e de não se esconder, porque as pessoas realmente precisam saber disso. Sim, eu agradeço muito o convite de estar aqui. Vamos lá? Fique à vontade, o sofazinho é seu. Obrigada. Então, Mi, vamos lá. Conta pra mim, conta pra gente, casa, como é que tudo começou? Tudo começou no dia 20 de dezembro de 1989, Sim. que foi o dia que eu nasci. Pertinho do Natal. Isso, eu era um neném muito grande, minha mãe teve diabetes gestacional, então a ginecologista, a obstetra, né, que fazia o pré-natal dela, sugeriu de marcar a cesariana já antes das festas, porque ia ter Natal, Ano Novo. Minha mãe fez todo o pré-natal e ninguém identificou nada ou não compartilhou com ela, mas aí no dia que eu nasci falaram pra ela: ai, mamãe, ela tem um probleminha no pé que a gente vai fazer um tratamento, vai corrigir e vida que segue. Certo. Então tudo começou até então era um aí. probleminha, Isso. um bebezinho, que a gente também às vezes não tem como identificar muito. Isso. E aí, você foi crescendo, como é que foi, na sua história de vida, como é que o seu problema foi te afetando? Eu fiz o tratamento, né, logo depois que eu nasci, eu usei gesso por muito tempo, eu fiz Bebezinho uma cirurgia. ainda. Isso, Tá. eu fiz esse tratamento pelos primeiros 2 anos de vida. Então eu usei gesso, eu fiz cirurgia, eu usei um pino. E aí depois, quando o tratamento encerrou, eu usei botinha, que é um clássico que muitas crianças usam também. Sim. E aí quando o tratamento encerrou, né, eu recebi a alta e o médico falou pra minha mãe: olha, mamãe, os pés dela estão perfeitos. Quanto tempo de Foram tratamento? 2 anos. Foram 2 anos. Então, logo depois que você nasceu, já começou tudo. Isso, minha mãe Você operou foi ainda levando. neném? Eu operei com 9 meses. Com 9 meses. Isso. Tá, então era algo que dava para se identificar logo de cara. Sim, muito e visível. que a gente já via que naquela sequência ali poderia começar a ficar mais visível ainda. Sim, exato. Então você operou e com 2 anos o médico fala para sua mãe que meus pés estão perfeitos e que eu posso ser uma bailarina se eu quiser. Aham. Caramba, e aí começou a andar, andou sem nenhum problema. Quanto tempo, você sabe, você andou? Não sei, eu sei que teve um atraso, eu demorei um pouco mais do que o convencional, né, para poder andar, para poder ficar de pé sozinha, mas eu segui esse processo, assim, né, de andar, caminhar e tudo mais, só que eu sempre tive dificuldade. De caminhar? Isso, eu tenho marcha, eu tinha marcha, sempre tive. Levantava o pezinho direito e ia. Mas eu nunca consegui caminhar, assim, eu sempre fui muito suscetível a escorregar, a cair na rua, a tropicar, a tropeçar, né? Uhum. Eu vivi a vida inteira assim, achando que era normal, que essa era a minha condição e ponto final, que isso era normal. Isso, e aí, quando criança, você falou que tropicava, mas correr. Eu nunca fui uma criança de correr. Sempre foi quietinha. Não ajudava também, né? Eu tenho uma irmã mais velha que é muito espoleta, assim, ela sempre brincava muito na rua, ela sempre me levava, mas não era a minha praia. Eu sempre ficava mais quieta, na minha e tal. E você acha que isso dificultava a maneira de ver como é que estava a sua evolução? Eu acho que muito.
Hoje em dia eu olho em retrospecto e penso, eu nunca fiz nenhuma atividade física. Hoje em dia eu faço, mas antigamente, né? Eu demorei muito para fazer uma atividade física. E eu achava que era normal. E hoje em dia, em retrospecto, eu vejo que não é. Hoje eu sei o porquê. Mas na escolinha, você ficava quietinha, você não corria, brincava com os amiguinhos. Eu não tenho essa lembrança. Mas assim, dentro da sua lembrança de infância, que a gente sabe que às vezes a gente esquece algumas coisas, a gente não lembra de tudo. Você lembra que se você pensava assim, não, eu caio muito, não vou, ou você era quietinha mesmo e tá tudo certo? Eu acho que eu tive essa percepção desde sempre, de que eu sou muito suscetível a tropeçar, eu sou muito suscetível a cair, então o máximo que eu puder evitar de me expor para essas coisas, melhor para mim. E aí entrou na adolescência, como é que foi isso? Um pouco antes da adolescência eu comecei a notar que meu pé não era normal. Eu olhava ele, eu tenho uma cicatriz bem grande em cada canela, né? São 14 centímetros da cirurgia que eu fiz. Então eu comecei a notar que meus pés não eram normais, que a minha canela não era normal. É aquela fase de comparação, né? Que você começa a se comparar. Tu vê os coleguinhas, vê a sua irmã também, né? Exato. E ela tem um pé lindo e o meu pé eu acho muito feio. E aí eu comecei a esconder. Então eu não usava mais calça que mostrasse a cicatriz, eu não usava mais tênis baixinho, assim, eu só usava All-Star. Só usava tênis de cano alto, assim, porque eu tinha muita vergonha. E aí, pensava assim, que quanto menos pessoas virem, menos pessoas vão saber, então, isso começou melhor. quando você começou a entrar ali na pré-adolescência, né? Vamos só situar as pessoas de casa. Entrar na pré-adolescência, para virar adolescente, você já começou a ter um probleminha, já começou a pegar o seu psicológico. Não vou falar um problema porque você não chegou, né, a tratar até onde eu sei, né? Sim. Mas já começou a te pegar psicologicamente. Sim, foi mexendo com a autoestima, né? Que, assim, eu não usava o calçado ou a roupa que eu queria. Eu usava a roupa que ia esconder, pra ninguém ver, pra ninguém saber daquilo. De repente não era nem que você gostava, mas era que você precisava na sua cabeça. Exatamente. E aí na adolescência, como é que começou, quando você começou a tomar mais consciência corporal, consciência da vida? E aí? Eu comecei a notar que, pra mim, era muito dificultoso ficar muito tempo de pé. E eu atribuía isso ao meu psicológico, porque eu sou preguiçosa, porque eu não tenho força de vontade suficiente. Então, eu não consigo ficar muito tempo de pé. Eu jamais conseguiria um trabalho que eu precisasse ficar o tempo de pé, sei lá, como vendedora, alguma coisa assim. Porque eu sou preguiçosa, eu não tenho força o suficiente. Nunca me ocorreu que era uma questão física. Eu atribuía a questão emocional. Para mim, estava tudo na minha mente. Mas assim, alguém ao longo da sua vida passava para você isso? Você é assim, você é preguiçosa, as pessoas que estavam à sua volta. Eu tô dizendo mãe, pai, não, porque a gente tem um monte de gente à nossa volta. Passava isso ao ponto de fazer você acreditar no que os outros diziam? Eu acho que essa crença se desenvolveu pelo excesso de cuidado. Sim. Então, toda a minha família sempre foi muito cautelosa, porque, né, eu nasci com uma situação assim, assado, e aí sempre teve muito cuidado. Como eu falei, é muito recorrente de eu tropeçar na rua, de eu cair na rua. Então, eu acho que dessa super proteção veio essa crença de, realmente eu não consigo fazer tal coisa. Sim. Eu sou limitada, de fato. Tu sentia dor? Sim. Como é que era a dor que você sentia? Era bem no local, nos pés? Isso estava muito atrelado à cirurgia, aos procedimentos que você fez? A minha dor sempre foi na planta do pé. Então, se eu ficasse muito tempo de pé, caminhasse por longas distâncias, assim, então uma dor muito forte na planta do pé. E aí, com o passar dos anos, eu comecei a sentir dor nos tornozelos também. Não sabia o porquê, hoje em dia eu sei, mas a rigor era isso. Então, eu ficava muito tempo de pé, doía muito, né, o solado do pé, assim, e ao longo dos anos foi evoluindo para o tornozelo, para a lateral dos pés também. Sabe uma coisa que, assim, eu reparei até agora na sua história, uma coisa que a gente pode até falar com o pessoal de casa. Você já percebia as mudanças e as diferenças do seu corpo, você já percebia que existia um problema. Sim. E aí, a gente fala com você de casa exatamente isso. O problema, ele existe. A gente conhece o nosso corpo, a gente sabe dos nossos limites. Então, assim, com certeza você de casa, se tem alguma desordem, você está sabendo que ela está existindo. No caso da Dani, foram os pés, que é o que a gente está falando aqui, daqui a pouco a gente vai revelar o diagnóstico dela. Mas, assim, às vezes pode ser estômago, cabeça, coluna, né? A parte do peito, a parte cardíaca, ele existe. Então, o primeiro passo é identificar que o problema existe e não ficar tapando o sol com a peneira. Porque as coisas, e a gente vai falar mais na frente disso também, as coisas elas vão ganhando a proporção, como eu disse no início, que a gente acaba dando a ela.
mas também não é negligenciar, não é nada, deixa para depois, eu tenho muita coisa para tomar conta na minha vida, para resolver, isso aqui eu vou deixar. Não, é a sua saúde, porque se ela não está equilibrada dentro de alguma coisa que você já identificou, mas que por algum motivo não quer admitir para poder cuidar, para poder ficar melhor, o resto da vida vai parar, a vida não vai conseguir continuar, ela não vai conseguir ganhar a sua normalidade e aí nada anda. Sim. Seja a vida profissional, pessoal, emocional, qualquer coisa vai travar. Então aí a gente continua. Então você, ainda criança, ela já percebia, né, algumas mudanças, algumas coisas diferentes. Quando tem muito adulto em casa que já percebe há muito tempo e não admite. Tivemos pessoas que sentaram aqui e que falaram assim, eu sabia que eu tinha, mas aí eu deixava para lá. Eu sabia que eu era diabético, mas eu vou fazer para quê a minha dieta? Para que eu vou fazer os meus exercícios e vou cuidar direitinho? Mas que bom que você sabia. A gente ainda vai ouvir um pouquinho mais da tua história, porque tem uns desdobramentos que eu quero te perguntar como é que foi a sensação de sair. E você de casa, está acompanhando a gente? Você de casa, está com o celular do lado? Eu sempre falo, o celular do lado nunca é bom, mas a gente sempre está com ele ali. Você está acompanhando a gente? Entra lá, @dr.rodrigogurgel. Segue a gente nas redes sociais, dá a sua opinião, fala o que você está achando do programa, diz pra gente qual é a doença, qual é o problema que você quer ver e ouvir como superação aqui. Manda o seu nome, manda o seu estado, manda a sua cidade, a sua opinião é muito, muito importante pra gente. Diz pra gente se você está assistindo. E nós queremos também saber a sua opinião. O que você mais gosta no programa? E você que é profissional da saúde, também que está nos assistindo, manda o caso do seu paciente. A gente quer contar que ele superou, mas quer contar também que foi você quem trouxe ele para cá, que foi você que fez ele ficar bem melhor. E agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com você bem melhor. E agora, você aí de casa, acompanha comigo o resuminho da história da Ni que nós escutamos até agora. O diagnóstico de Ni veio no dia de seu nascimento. Quando sua mãe deu à luz, o médico disse que a filha tinha um probleminha nas pernas, mas que com tratamento tudo seria resolvido. Sua mãe realizou todos os exames gestacionais, mas nenhum médico identificou o problema. Nos 2 primeiros anos de vida, Ni passou por meses de tratamento e também por uma cirurgia, mas até hoje sente os impactos de seu diagnóstico. Acompanhou direitinho? Relembrou a história dela? E para me ajudar a desvendar esse mistério, esse diagnóstico, eu chamo o Haroldo Silva, que é fisioterapeuta especializado em reabilitação músculo-esquelética e quiropraxia. Doutor Haroldo, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco aí do seu conhecimento, da sua sabedoria. Pode falar com o pessoal de casa, onde a gente te encontra? Eu estou em Guaratinguetá, no edifício Plaza JK, sala 207. Guardando aí vocês para a gente poder ajudar vocês a melhorarem a saúde de uma forma geral. Maravilha, a gente vai colocar o contato dele tudo direitinho aqui embaixo, não deixa de seguir, tá legal? Vamos lá? Aqui, do ladinho da Nia, sua cadeira. Fique à vontade. Vamos começar desvendando logo, para você se sentir mais à vontade de falar, para o Haroldo se sentir mais à vontade de falar também, tá bom? Vamos lá, gente, qual é o diagnóstico da Nia? Pé torto congênito, PTC. Vamos começar com você. O que é o pé torto congênito? É uma alteração que atinge a cada 1000 nascimentos, né? Sim. A média mundial. É uma alteração que eu vou usar a minha mão para mostrar, né? Sim. Posição do pezinho, ele inverte, né? A ponta do pé fica para dentro e vai reduzir a mobilidade. Obviamente, ela não vai ter possibilidade de fazer o contato com o chão. E desde 1950, um médico, Dr. Ponsett, ele desenvolveu um método que é o padrão ouro. Sim. Até os dias atuais. Eu estava acompanhando ela comentando, que é primeiramente um tratamento engessado, depois, se for necessária, a cirurgia de liberação de tendões e a órtese. Aí vai de 3 a 4 ou 5 anos, tem algumas particularidades. Certo. E o que mudou da época que ele desenvolveu para hoje... Isso que eu ia perguntar, que você falou que foi em 1950. Exato. É um tratamento fisioterapêutico que no passado não era um acesso tão fácil, tão rápido. Eu não sei se ela chegou a fazer,
Então a gente consegue, depois dessa retirada da órtese, usar outro tipo de órtese, que são palmilhas. Entendi. A órtese que você chama é a botinha. Isso, a órtese removível, que seria a tala engessada, né? Sim, sim, sim. Né, E ainda usa a botinha? Atualmente não mais. Não? Né? Eu lembro que eu era engessado, criança, eu lembro que a gente tinha um conhecido da família que nasceu com um pezinho assim, e ela tinha aquela era um metal, Sim. né? Que ela era bem pesada, levantava com maior dificuldade. A órtese engessada fica até o 3º, 4º ano de vida. Aham. Depois dessa fase, aí usa-se as órteses removíveis, que são as palmilhas confeccionadas sob medida. Certo. E a cirurgia? Uma necessária, mais de uma? É muito relativo, isso é muito particular. A liberação de tendões, ela acaba acontecendo em alguns casos. Certo. Mas cirurgia para bloqueio ósseo, evita-se ao máximo, né? Sim, sim. Mas vai vendo a necessidade. Existe uma incidência pequena, porque tem que ter, um pilar aí, né? É o tratamento engessado, depois vem a questão da liberação de tendões e depois o uso da órtese. Certo, Né? certo. Então Após a esse sequência período, dela foi certinha. após esse período que se avalia, que talvez foi 89, né? Isso. Eu usei as botinhas até os meus 4, 5 anos. 93, 94. Isso, eu tenho fotos de 94 que eu tô com a botinha Na lá. Copa do Mundo você é de botinha. Não era chuteira, era botinha. E talvez, de repente, ela não pode ter tido um acesso mais rápido, seria um tratamento fisioterapeuta especializado. Que hoje já é mais rápido nesse sentido, né? Maravilha. Pode Fica à falar. vontade. Pode. É assim, visão de fisioterapeuta, né? Desde a hora que ela veio na minha frente, eu tô olhando ela andar, né? Né? Já vi a cicatriz dos tendões ali e tudo. Ela tem uma pisadinha que ela veio um pouquinho para dentro hoje, que é pronada. Eu não sei se você faz uso de palmilha, né? Não. Mas talvez se tiver dor aí, até uma sugestão, uma indicação, né? Para melhorar a sua qualidade de vida. Aí. E olha como é que é o especialista, né? Porque eu já falei o contrário, né? Eu falei, não tô vendo nada. Você entrou, eu falei, não parece que teve nada. Aí ele já viu outra coisa totalmente diferente, né? Pra tu ver que a visão do especialista era minuciosa, né? Não tem jeito. Total. Me conta mais, como é que foi essa história daí pra frente? Tem um episódio que, na época, eu não dei o devido valor, mas hoje foi muito marcante para mim, que foi quando eu comecei a trabalhar numa escola estadual. Eu entrei como inspetora, né, e aí eu trabalhei por um dia, e aí inspetora de alunos, você fica um determinado tempo do expediente de pé, né? Entrada dos alunos, você tá de pé, intervalo dos alunos, você tá de pé. E aí eu precisei trabalhar apenas um dia para eu sentir, assim, uma dor generalizada, eu não consegui ficar de pé no outro dia. E aí eu fui até a escola e pedi para exonerar o meu cargo, porque eu não ia conseguir atuar naquela função de Qual foi a pé. tua sensação diante disso? Novamente, Ok, vou lá e tá tudo bem, eu vou pedir pra... Não, é uma puxa vida, sensação de será que eu vou conseguir fracasso. trabalhar? Sim. É uma sensação de fracasso. Nossa, eu não consigo nem trabalhar de pé, porque eu sou preguiçosa, eu me canso muito fácil, eu não consigo ficar de pé por 4 horas, que seja. É uma sensação de fracasso, de falhar. Como é que você começou a lidar com isso dali pra frente, nas escolhas do seu trabalho, do seu destino, da sua vida? Então, nessa situação específica, a diretora me adaptou o trabalho para mim. Ela falou, não, você vai atuar em outro lugar. Não quero que você exonere o cargo por conta dessa limitação física. E aí eu acabei trabalhando na secretaria, trabalhei sentada. Mas ao longo dos anos, né, eu fui parando de estar em ocasiões que eu precisava ficar de pé. Então, assim, eu gosto muito de show, eu fui em inúmeros shows quando eu era mais nova, inúmeros festivais. Só que quando essa dor começou a comprometer a minha qualidade de vida, eu fui parando de ir em shows. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito e que eu não consigo me lembrar qual foi o último show grande, festival grande que eu fui. Porque eu sempre fazia o cálculo, tá, eu vou ficar 8 horas de pé. Isso significa que eu vou ficar 3 dias sem conseguir. Tudo, né? Sim. Eu vou precisar uns 3 dias para me recuperar. Sim. Então, se o show é no sábado, na segunda-feira eu tenho que trabalhar, então eu não vou conseguir. Então, deixa pra lá. E como é que hoje está o seu tratamento diante disso? Como é que você está lidando com isso hoje, nesse momento? Tá, eu queria muito ir num show, voltando à história do show. Sim. E aí eu pensei, não vou. Só que aí me veio um pensamento de, isso não é certo, não faz sentido eu ser uma pessoa totalmente funcional que não consegue ficar de pé. Tem alguma coisa errada. E aí comecei a pensar, e aí conversei com meu marido, e falei assim, será que eu sou ex-deficiente?
será que, como eu nasci com pé torto congênito, eu seria deficiente, mas aí eu fiz a cirurgia e eu não sou mais? E isso ficou martelando na minha cabeça, e aí eu conversei com uma amiga minha que é consultora de diversidade e inclusão, e aí ela falou, olha, você não é deficiente, você é deficiente. Olha. E foi um choque. Pensei, não, como assim? Eu sou deficiente? Não, eu não sou, né? Não Você pelo pensou demérito de ser deficiente, sim, mas sim. pelo choque. Sim. Pô, eu recebi autotratamento quando eu era criança. Podia e meu ser pé bailarina. estava perfeito. Então. E aí agora, de repente, sou deficiente. E aí fiquei pensando naquilo. Foi uma notícia reveladora, né, pra mim. E aí eu decidi ir no ortopedista. Eu já tinha ido a inúmeros ortopedistas, tá? Eu nem sei a conta, assim. Sempre que eu tinha essa crise de não conseguir, de ficar de pé por muito tempo, não conseguir ficar de pé depois, eu ia no ortopedista, ele me dava um atestado do dia, falava, isso aí é dor, repousa, toma um remédio pra dor e pronto. Mesmo você relatando pra ele o problema Sim, que você carregava, que tinha sido curado. em todo ortopedista que eu chegava, Sim. eu falava, olha, eu nasci com pé torto congênito e fiz a cirurgia e assim assado. E aí, mesmo com esse medo de ir em ortopedista de novo, que eu já tinha ido em inúmeros, eu criei coragem e fui. E eu preciso agradecer a minha irmã que me incentivou a fazer isso, que marcou a consulta pra mim. E aí eu fui num ortopedista especialista em pé torto congênito, que foi o médico que mudou a minha vida, que é o médico que me faz estar aqui hoje. Uhum. Então, eu quero, inclusive, aproveitar e agradecer. Pode agradecer, pode falar o nome dele. Dr. Vitor Augusto, muito obrigada. A pessoa que o único defeito é ser palmeirense, então ele mudou a minha vida, porque quando eu entrei... Eu gosto muito do palmeirense, ele deu uma olhada pro alto, mas depois a gente vai fazer essa consideração. Vamos lá. Veja, assim, pessoas muito legais torcem pro Palmeiras. Mas ele conduziu direitinho. Ele é especialista em pé torto congênito. Ele faz o tratamento em crianças hoje em dia, né? Que Sim. nascem com essa situação. E aí, quando eu entrei no consultório, eu contei toda essa história. E aí, falei, e aí eu tô aqui pensando, será que eu sou deficiente? Aí ele falou, você sofre com as sequelas do pé torto congênito. Sim. O pé torto congênito, ele é uma condição que não tem cura. Então, eu posso fazer todos os tratamentos do mundo que eu nunca vou estar curada. Entendi. Eu estarei tratada. Entendi. E isso mudou completamente a minha vida, porque o entendimento que eu tinha era, eu nasci com uma condição, mas eu estou curada. Sim. Mas eu não estou, eu nunca estarei, porque Mudou é uma todo o coisa que não tem panorama, cura. né? Não é isso. Mas te trouxe uma luz diferente. Nossa, Essa é a demais. diferença, e aí eu vou pedir depois pro Haroldo falar uma coisa, porque eu vou incluir ele nisso. Só pela forma que ele já começou a falar, a gente sabe que ele se inclui. De você de casa saber qual é o profissional que você está procurando. Não tem essa de, é profissional de tal área. Os profissionais da área da saúde, eu sempre falo isso, a área da saúde, ela não é uma pirâmide, ela é uma linha reta onde um depende do outro e a gente caminha de mão dada, né? E ela encontrou um especialista, mas o conhecimento da especialidade, que era a ortopedia que ela procurava, já deveria saber, sim, que ela tem um problema que não tem cura, que tem o tratamento. E elucidar ela disso, para que ela pudesse trabalhar na cabeça dela, opa, peraí, eu tenho algumas limitações e eu vou começar a adaptar a minha vida para eu viver melhor, para eu viver bem, para eu viver feliz e para eu não me sentir limitada a absolutamente nada. Mas ela precisou ir em um especialista. Isso mostra que, infelizmente, o estudo, né, não só da área da saúde, mas de todas as áreas, ela está muito direcionada. Como assim eu tenho que ir num especialista que, graças a Deus, você achou, de pé torto congênito? Se eu tiver com dor na coluna, eu tenho que ir num especialista de coluna, eu não posso ir num especialista da área que pode me diagnosticar e me direcionar? Tá tudo bem levar ela pro ortopedista especialista em pé torto congênito, para ser algo mais específico. Mas esse diagnóstico, essa orientação, ela tem que ser vindo da capacidade do profissional que está atendendo ela, que ela está colocando a saúde na mão dela. Tá? E a gente já estamos de volta com Você Bem Melhor, e aqui no programa a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas reais e histórias reais, e todas elas com uma coisa em comum: a fé, uma firme fé na vida e uma esperança que não decepciona. Essas histórias que vemos e recebemos aqui no nosso programa nos ensinam a conhecer Jesus e a cuidar da vida
e dizendo pra gente que isso não são ideias distantes, são escolhas que salvam. Nesse tempo de preparação para a festa da padroeira, com o tema Com Maria, conhecer Jesus e cuidar da vida, eu quero convidar você a entrar nessa história também. Se você está lutando com um diagnóstico, com um medo ou com alguma limitação, saiba que o seu sim pode fazer parte de algo muito maior, a Casa da Mãe e a família dos devotos. Quando você participa, ajuda a manter viva essa missão de cuidado. E se ainda não está com a família dos devotos, vamos junto com a gente. Se você já faz parte dessa família, a minha gratidão a você. É a sua fidelidade que sustenta esse santuário. E você que está conosco agora e sente que esse chamado está acontecendo, não adie. Hoje mesmo faça parte da família dos devotos. E é muito simples, é só você pegar e ligar para 0300 210 1210 ou acessar a12.com/família dos devotos. Porque no final, todos nós precisamos nos agarrar na fé e ter fé na vida e, acima de tudo, cuidar da nossa saúde e da nossa vida. E agora, nós vamos voltar aqui com a nossa história da Ani, e eu quero começar falando com o Haroldo. Como é que você conduz, A gente vê que você tem a especialidade de quiropraxia. Como é que a quiropraxia pode conduzir isso? São várias sessões, numa sessão você já começa a ajudar e o restante você faz a fisioterapia. Como é que se conduz isso? Como é que orienta ela? Nessa questão do, poxa, você quer ir um show, você vai sentir dor. Existem algumas coisas que ela pode fazer dentro de casa, antes e depois, ou durante esses momentos? Rodrigo, em relação à quiropraxia, a quiropraxia ela deve ser executada em áreas que têm restrição de mobilidade. Sim. Tá? No caso da cirurgia dela, mas eu teria que avaliar a região do joelho, da coxa femoral, quadril, região lombar, sacroiliaca, que tudo pode estar gerando umas compensações, exatamente. Sim. Que talvez esse relato dela de dor pode ser um cansaço muscular, por adaptação que ela teve devido ao pós-cirúrgico dela. Então vai sobrecarregando algumas áreas. Então seria algo bem interessante para associar, mas pensando no seu corpo como um todo, E ativação muscular, o fortalecimento de musculatura da pelve para baixo ali, que a gente passaria orientações ou para ela mesma ir para academia, mas que seria possível ela fazer no dia a dia dentro de casa. Sério, a possibilidade da academia, atividade aeróbica para ela, como é que fica? Aí teria que ser gradativo, Sim. Pode começar com esteira, elíptico, a bike. Mas pode fazer. Com certeza. É aquilo, é um tratamento de algo que não tem cura, mas dentro de uma vida normal. Exatamente. Não há normalidade nenhuma para isso. E é importante, mais do que nunca, essa capacidade de força de membros inferiores. Fortalecer bastante a musculatura para dar uma estabilidade maior no organismo. Exatamente. Tem que pensar nos pés, mas no contexto todo aí, Perfeito. Como é que tá a tua vida hoje? Então, depois dessa revelação bombástica, eu fiz infiltração com ácido hialurônico nos 2 pés e nos joelhos, exatamente como... Esqueci seu nome. Haroldo. Exatamente como o Haroldo falou. É um desgaste dominó, Então, como eu tenho uma questão no pé, o joelho também já está um pouco desgastado. Exatamente, que ele falou, a instabilidade, E a tendência futura é que tenha algum desgaste no quadril também. Então, assim, o fato de ser uma condição sem cura explica isso, que vão haver desgastes, situações, mas que existe tratamento para tudo, Certo. Então, eu fiz essa infiltração e eu faço pilates 2 vezes por semana também, com uma fisioterapeuta maravilhosa. Meu abraço para a Franciele. Que não é palmeirense. Não, é corintiana. Mas que mudou muito também. Eu comecei a fazer o pilates antes de ter esse diagnóstico, E... justamente por isso, a academia é um ambiente que eu não me sentia pertencente e tudo mais. Então, eu vi recomendações para fazer o Pilates e tem sido maravilhoso. Eu tô, acho que há quase 3 anos fazendo já. E eu vejo muita melhora na qualidade de vida, assim. O Pilates mudou, foi outra coisa que mudou a minha vida também. Sim, e aí a gente volta a bater na tecla de você de casa do bom profissional, do profissional que você precisa ter por perto, pegar na sua mão e ver a coisa acontecer da forma correta. Por quê? Olha o que o Haroldo acabou de falar. E eu tenho muitos pacientes dentro da minha especialidade, que é circulação vascular. Eu tenho muitos pacientes que chegam e falam assim, eu tô com dor na perna. Eu faço avaliação e falo assim, é coluna. Ué, mas eu não sinto nada na coluna, eu sinto na perna. Mas aí você vê a instabilidade. Às vezes você tá com a dor no pé, que o pé mesmo não está apresentando nada. O problema é lá em cima que está dando essa instabilidade. Então você confiar em quem está contigo é extremamente importante.
colocar a sua vida na mão de quem você confia e junto com ele, porque não pode mentir, né? O paciente tem que falar o que tem e junto com ele conseguir equilibrar isso para o tratamento acontecer da maneira certa. Né? Você vê o Haroldo explicando para a gente a forma que ele conduz os pacientes para ter melhora. E a Ani falando para a gente que ela faz o tratamento com o ortopedista, ela faz o tratamento com o fisioterapeuta e que ela se encontra melhor. Algumas coisas nesse meio do caminho vão ter que acontecer, uma infiltração, algo, mas para melhorar a qualidade de vida dela, para dar a chance dela não ter dor, para fortalecer. Quando o paciente chega com dor, a gente vai avaliar o contexto, né, para entender a origem. Excluir questão neural, se é articular, se é muscular. Mas já dá para fazer alguma coisa dentro para não incomodar ele no nível de dor que ele está sentindo e dar um alívio, né? E o ideal, Rodrigo, é que isso seja cada vez mais precoce a vinda do paciente até nós, para não deixar essa dor se manter. Exatamente. Porque ela cronifica e começa a ativar áreas cerebrais. Exatamente. Daí torna-se uma dor crônica que vai ter uma... Que causa uma memória também, que mesmo depois que ela esteja melhor, ela não consegue fazer as coisas. Exatamente. E daí demora mais tempo para a pessoa melhorar e evoluir, e ter uma qualidade de vida boa. Perfeito. O meu ortopedista me ensinou que não é normal viver com dor. Sim. Pra mim, eu tava acostumada, então esse era o meu cenário. Eu achava que tudo que eu tinha acontecido, a cirurgia, tudo mais, era normal viver com dor, e não é. Então, existem muitos recursos, varia de cada paciente, mas o ideal é você viver sem dor. O esperado é o que você está isso. fazendo agora. Perfeito. E você de casa? Existe uma forma de você chegar até nós também, que não necessariamente o Instagram. Pode ser pelo YouTube, pelo youtube.com/@tvaparecida. Entra lá, segue a gente, nós temos a playlist de todos os programas, todos os casos que aconteceram aqui. Vamos ver aqui algumas mensagens que deixam. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui a Malu Mariotto. Maria Eunice, que foi uma das nossas pacientes convidadas a passar aqui, é de uma fé e uma fortaleza inabaláveis. Eu não tenho nem dúvida disso, vindo da história dela, né, todas as dificuldades. E todo mundo que passa por aqui é exatamente assim. É uma fé inabalável, uma fortaleza muito grande para poder, como a gente acabou de ver, né, a Ani falar, superar a dor e ver que não é normal conviver com dor. Mas sim, você pode conviver com um problema. E é isso que a gente vai falar agora. E agora, Ni, o momento é o seu momento do programa. Na verdade, eu falo com todo respeito e peço licença até ao Haroldo por isso, que nós estamos aqui para complementar o seu programa. O programa não é meu, o programa não é dele, o programa é seu. É um suporte importantíssimo dele e a minha presença para conduzir isso. É um livro de memórias, né? Que quem assiste o programa já sabe o que eu vou falar, já sabe o que eu vou mostrar. É um livro em branco da sua história. E que você possa escrever nele uma nova história, uma história com o Vinícius, né? Uma história, qual é o nome da fisioterapeuta? Franciele, uma história com todos eles, mas acima de tudo uma história com as pessoas que te deram a mão, da sua família que não te largaram, com a funcionária lá da escola que falou, não, você não vai desistir, a gente vai te ajudar, porque nos nossos momentos de dificuldade, a gente recebe sim, a gente acha que o mundo é mau, né? Tá muito cheio ainda de erros, está, mas tem muita gente boa no mundo. Sim. Eu digo que não existe mais senha para gente ruim de tanta gente que já existe, mas a gente não precisa ser mais uma delas. Sim. Então, assim, esse livro é seu, que a sua história seja bonita, que a sua história seja verdadeira, que você possa escrever, que você possa refletir, que você possa botar foto, tirar a foto do celular, revelar e colocar aqui mesmo, para que você se lembre do quão forte você é. Sim. Como você falou, assim, e a gente falou aqui também, todo problema, quando ele existe, ele precisa ser admitido. Sim. Eu sempre faço essa analogia, né? As pessoas, quando elas viram usuários de drogas, elas estão dentro de casa e às vezes aquilo ganha uma proporção tão grande, porque quem está dentro de casa não admite que aquilo dali está acontecendo. As pessoas alertam e falam, não, é porque é o momento da vida dele, não, e a coisa vai ganhando uma grande proporção. Algumas doenças ou alguns acometimentos, eles vão acontecendo também, como eu falei aqui na hora que a gente interrompeu para falar com o pessoal de casa, porque a pessoa não quer, é só uma dorzinha, né? E não é só uma dorzinha, isso pode ganhar uma proporção muito grande. No teu caso, não foi nenhuma coisa nem outra. No teu caso, você tinha o problema, realmente, né?
E você, na verdade, não reconhecia aquilo como problema. Ele te dava dor, ele te desequilibrava, ele te fazia sentir muitas vezes insegura, deprimida, diminuída, mas você não via como um problema. Você contou o seu problema desde o momento que você chegou sorrindo. Porque assim, você fez o que inconscientemente você fez o que todo mundo tem que fazer na vida. Existe um problema, mas eu tenho muito mais motivos para sorrir e para ser feliz. Então, assim, você não conseguia encontrar, você sabia que ele existia, mas você não conseguia ver como um problema, porque você era muito mais feliz do que isso. Porque não era aquilo que ia te limitar. Tanto que você foi trabalhar, você foi para o show, você seguiu a vida. Aquilo é muito pequeno diante da grandiosidade do que você é. Muitas pessoas afundam porque se vitimizam. O grande perigo das doenças é falar assim, coitado de mim. Por que comigo e não com o outro? E não foi o seu caso. Você foi maior do que ele. Então a grande lição de vida que você traz pra gente hoje é do grande ser humano que você é. Do quanto você está acima de muitas pessoas que estão nos assistindo, ou até de nós mesmos que estamos aqui, porque a gente não passou pelo que você passou, então a gente não sabe qual seria a nossa reação. De repente a gente ia afundar e a gente não sabe, mas você foi muito acima disso. Então assim, não há dúvida que a sua história de criação é uma história bem feita, é uma criação bem feita. Não há dúvida de que a pessoa que existe dentro de você é uma pessoa que está acima de muita gente. Você é uma pessoa de muita luz, porque você conseguia ver piadas às vezes, né? Eu via os seus áudios, você ria de situações que você passava. Então você conseguia ver amor, você conseguia ver Deus até na tua dor. E ela não te derrubou. Você é grande demais. Você não se via como uma deficiente, porque na sua cabeça você não era e você não é. Então, assim, se você puder sair daqui hoje com uma mensagem na sua cabeça, o primeiro médico não errou. Você pode ser uma bailarina, você dançou na nossa cabeça hoje aqui. A sua história foi uma dança bem orquestrada. Então, assim, você é o que ele falou. Pelo ser humano que você é, por não dar valor àquilo que não merece valor, e porque você consegue fazer o que você quiser e chegar onde você quiser. Você não é deficiente, porque a deficiência, ela denota desigualdade. E você é diferente de todo mundo, tá? Mas é até um pouco acima. Então leva isso para você, a luz que você tem e o quanto você consegue dançar e ser essa bailarina que ele falou que você é. Haroldo, obrigado. Obrigado mesmo por você estar nos ajudando a conduzir aqui, pelo grande profissional que você é, pela forma não só técnica, mas de uma grande sabedoria e, acima de tudo, quando você estava se referindo a ela a todo momento, deu para ver o seu cuidado com o todo do paciente. Isso é raro, né? Então, profissionais como você conseguem salvar vidas sem focar numa única especialidade, porque o seu foco é a vida, é o bem-estar, é pegar na mão e falar que está junto. Então, obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você viesse muito mais vezes aqui, porque vai ser sempre um prazer iluminar a casa das pessoas com gente como vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Eu agradeço vocês. Obrigado, Nê. Obrigado, Haroldo. Obrigado você de casa que esteve com a gente até esse momento. Prazer enorme ter você aqui. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais uma história, com mais um exemplo para inspirar. Muito obrigado, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.